Sejam todas muito bem-vindas ao podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como mulheres conciliam a sua vida materno-corporativa. E hoje aqui comigo eu tenho uma profissional com mais de 33 anos de experiência, sendo 27 anos na HP e HPE, ocupando posições de liderança em finanças, operações, logística e supply chain, Latam e Brasil, e HPE Brasil Delivery Américas e recentemente foi nomeada Global Telco Services Delivery. Antes da HPE, Luciana foi supervisora de finanças do grupo Mail, Metal Leve do Brasil, uma empresa do setor automotivo Brasil-Alemanha. Luciana tem 2 mestrados, um em planejamento e estratégia de negócios pela Universidade de Ohio, Estados Unidos, e outro em controladoria estratégica pela Universidade FGV no Brasil. Luciana também lecionou planejamento e relatórios em 2 programas de mestrado. Ao longo de sua carreira, Luciana foi premiada com diferentes reconhecimentos pelos resultados em posições de liderança. 3 vezes Américas MVP Award na HP, 3 vezes Best People Manager na HPE Brasil e, mais recentemente, a ITEC a selecionou como ITEC 50 Award em reconhecimento à sua liderança latina ao longo dos anos no setor. Na jornada de apoiar e promover a carreira feminina, Luciana ocupou a posição de Executive Sponsor para o grupo de mulheres da HPE, no Brasil, durante 5 anos, período em que se observou um importante progresso nos índices de presença feminina em posições chaves na HPE. Fundadora do programa de Mentoring HPE Brasil, pois acredita na mentoria como uma poderosa ferramenta de habilitação de crescimento pessoal e profissional. Mãe de uma filha atualmente com 16 anos, reside em Campinas, São Paulo, Brasil, com a sua família. Seja muito bem-vinda, Luciana Lacerda. Que Prazer. delícia te receber aqui. Um prazer, Karen, da minha parte também. Estou muito feliz de estar aqui. A gente precisa contar para essas mães. O que a gente faz? A gente faz muito pouco, além do que elas imaginam, porque elas, na verdade, estão capazes e conseguem. Mas a gente precisa contar para elas. Então, estou muito feliz. Obrigado pelo convite. Você pegou o cerne do motivo pelo qual eu criei esse podcast e ele foi um projeto para o meu ano de 2025. Ok. Porque o que eu quis mostrar para elas é que não tem nada de diferente Não. que a gente faça ou Não. que a gente tenha feito É do isso que aí. elas fazem. É isso aí. E essa desmistificação é tão importante porque a gente troca entre si durante toda a nossa trajetória. É verdade. Então, quando eu já trabalhei com a Luciana na HP, quando eu trabalhei lá e eu tinha metade dos filhos que eu tenho hoje, eu tinha os mesmos desafios que eu continuo tendo hoje, independente do cargo que eu exerça, independente da função social que eu tenha, sabe? Então, isso é tão importante, porque eu acho que elas acreditam que o dia que eu chegar lá, isso vai passar. Não vai. Não, amada, não vai, Não porque vai. para sua filha, especialmente, para os seus filhos, você é a mãe É isso de aí. sempre, né? É E o isso aí. tratamento não muda. É isso aí. É isso aí. Conta como você começou. Da onde Ok. veio Luciana? Como que é a Ok. Luciana, né? Qual foi o primeiro emprego? O que a Luciana estudou, além de tudo que a gente colocou aqui na bio lá atrás? Tá legal, tá legal. Vamos lá. Bom, eu fiz administração de empresas e eu iniciei minha carreira, minha jornada profissional, acreditando que a minha carreira seria em finanças. Essa era a minha escolha inicial, né? Então, como consequência disso, eu estudei administração de empresas e focalizei o curso em finanças. E comecei a minha carreira na Mali Metal Leve, que quando eu entrei ainda era Metal Leve, depois ela foi comprada pelo Grupo Mali, que é um grupo alemão. E eu entrei como analista financeiro na área de controladoria, absolutamente convicta de que eu estava começando a trilhar a minha escolha de carreira. E fiquei nessa posição por cerca de 5 anos. Nesse intervalo, eu me casei com uma pessoa que também trabalhava lá. E eu fui galgando posições. Então, e eu tenho um episódio aí que eu acho que começa a falar um pouquinho a respeito do A Gente Consegue, que eu gosto muito de compartilhar. Eu tinha um sonho, como todos os jovens, e agora vivendo os 16 anos da minha filha, vejo isso claramente, de estudar nas melhores universidades. E quando eu fui fazer o vestibular, por uma série de questões, eu não cheguei exatamente onde eu queria, né? Meu pai, sempre muito sensato, muito pé no chão, falou, olha, a gente pode continuar insistindo, mas eu acho que você não ganha nada com isso. Se você começava, dava o pontapé, começava a estudar, e depois você vai crescendo, porque afinal de contas você vai aprender muito em breve, que as habilidades que nós realmente precisamos são outras. Ele falou isso pra você lá Falou. atrás. Lá atrás. Como ele E chama? como bom jovem, Osmar,
Senhor Osmar, Com o senhor 92 anos e vivo. E bem. E autônomo. Deus, senhor Osmar! Olha que visão que o senhor teve. Tudo o que se fala sobre o futuro do trabalho hoje é de que os skills, esses sociais que o senhor disse lá atrás para a Luciana, que é o que seriam necessários, em grandes palcos isso é dito. Exatamente. E você teve a oportunidade de ter isso lá atrás. Lá atrás. Mas como eu tinha 17 anos, claro que eu não acreditei. Esse corte vai para o senhor Osmar, hein? Exatamente. Claro que eu não acreditei, claro que eu pensei que isso não ia dar certo, mas eu, como uma menina muito disciplinada e era que eu era, eu segui os seus caminhos, segui as suas direções. E comecei. Então, quando eu fui fazer estágio na Metal Leve, eu entrei com 3 colegas. Nós éramos um grupo de 4 estagiários no mesmo departamento. E eu fui a primeira a ser efetivada. Apesar de eu ter colegas das universidades onde eu queria ter estudado. Começou aí a confirmar as lições do meu pai. E eu me lembro do diálogo que eu tive pela primeira vez com o meu primeiro chefe, e ele me falou exatamente o que meu pai tinha me falado. Foi sobre as habilidades que a escolha foi por ti, não necessariamente pela parte técnica, né? E então eu comecei minha carreira lá, fui galgando posições, e quando foi por finanças, volta... né? Em finanças. Sempre na área de business, de business partner. Eu nunca fui o lado mais contábil da finanças. Mais operacional, né? Exato. Quando foi por volta de 1997, eu estava começando a me incomodar com a falta de progressão. E aí a gente teve a fusão da Mali, foi quando a Mali comprou a Metal Leve no Brasil. Que é alemã e pronuncia Mali, e eu pronunciei como se uma americana fosse, dada a nossa origem. Essa pessoa aqui com viés americano, de empresas americanas. Não, é Mali. Mali, antes, quando ela foi comprada... Eu passei por muita empresa americana, inclusive então, HP, onde a gente fala. A gente veio, talvez, eu falei assim, meio. Não, Mali Metal Leve. Nossa, desculpa, Mali, Imagina. gente. E aí, quando eu já estava começando a ficar inquieta, porque eu percebi que as oportunidades de crescimento estavam muito limitadas. E aí eu tenho um momento muito icônico, que eu gosto de também compartilhar com as mulheres, porque isso foi importante para mim. Quando, na primeira reunião individual, eu vou tentar ao mínimo usar o inglês, né, porque a gente tem esse hábito, Super. né? Então, na primeira reunião individual que eu fiz com o novo chefe, que era uma pessoa que vinha da Mali, ele me advertiu, vamos chamar assim, né, sobre a limitação de carreira feminina numa empresa metalmecânica. E você sabe que você falou isso agora, e pode até falar. A reunião individual é o que você chamaria de one-on-one. De one-on-one, exatamente. Então tá bom. Exatamente. Que aí a gente vai ensinando elas também, sabe? Então não se preocupa, você pode falar e eu falo, gente, explica pra elas o que é one-on-one. Isso é legal, porque muito legal. Exatamente. Então, porque é a linguagem de onde elas querem chegar. É a linguagem corporativa, exato, em muitas corporações. Sim. Então, no primeiro one-on-one que nós fizemos, para ele se apresentar e para eu me apresentar, ele falou, olha, sua carreira aqui é linda, mas assim, eu não sei se você vai continuar crescendo tanto, porque essa é uma empresa de caráter muito masculino. Aquilo foi suficiente, Karen, para eu decidir que não era lá que eu queria estar. E aí eu comecei a procurar uma posição, e foi quando a HP, ainda a HP na época, apareceu, né, como finanças, e eu fui para a HP, no início de 98. E aí foi uma mudança muito radical, né, porque, primeiramente, eu saí de uma empresa que tinha um produto tangível, que eram peças automotivas, nós éramos os principais fornecedores para o segmento automotivo, para ir para um negócio de software, para um negócio que é menos tangível. Claro que o nosso braço de hardware, ele é um braço mais tangível, mas a gente tem um componente muito forte de serviços e software, e isso é menos tangível, né? Então, foi um importante passo na minha carreira, de muita transformação, de muito aprendizado, e ele foi num momento muito desafiador, porque nesse momento eu já tinha 3 anos de casada, e nós estávamos planejando a maternidade. Então, eu fui para a HP, deixei isso muito claro, né, na entrevista, né? Tive como grande e primeira líder na HP a maravilhosa Rosa Oliveira, que já está aposentada e foi uma líder para se seguir, né? E então ela sabia que com um ano e pouco eu ia parar para exercer o meu projeto de maternidade. Não, a HP é um celeiro de líderes, assim, ela inacreditáveis, é. né? E com valores. Então, quando eu entendi... Para mim, foi uma transformação de vida. Primeiro, pela empatia de valores morais e éticos que eu tenho com a HP, que é muito forte. Esse é o nosso DNA, é o nosso braço. Segundo, porque é uma empresa onde realmente as portas estão abertas. Agora, eu gosto de dizer muito para todo mundo e principalmente para as mulheres, que assim, a gente tem que fazer um trabalho como sociedade, como comunidade, para abrir as portas. Mas a gente também precisa abrir a porta, colocar o pé,
e não deixar a porta fechar. E essa coragem tem que vir de nós, porque nem todas as portas estarão tão abertas, né? Exato. Então eu falo muito, gente, pé na porta, né? Literalmente, pé na porta, segura a porta e abre e entra, né? Abre e entra com coragem, né? Tenho um histórico, Karen, se eu for olhar para o meu histórico de carreira, muito mais do que 80% dos grupos que eu participei, dos staffs que eu participei, bem como das reuniões de cliente que eu participei, eu era absoluta minoria, para não dizer que às vezes eu era apenas uma, né? Então aí eu vim para a HPE como analista financeira. Quando eu tinha 1 ano, a Rosa foi transferida para Miami e eu fui convidada a assumir a gerência de finanças. Fiquei nesse papel por cerca de 3 ou 4 anos. Quando, então, nós temos o escritório aberto, né? Então, ele é um escritório bem versátil, não tem portas, não tem... E tá lindo, né? Eu fui lá o ano passado, tô Tá muito encantada. legal. E aí, quando, de repente, no ano de 2000, me sentava ao lado do meu cubículo, né? Se sentava o diretor de operações. E eu, dia a dia trabalhando, um belo dia ele sentou na minha mesa no final de dia e falou: Luciana, eu queria te convidar para vir trabalhar comigo. E eu levei aquele susto, né? Eu falei, muito obrigado, mas não é isso que eu quero para mim, né? Minha carreira é finanças, foi isso que eu escolhi. E o meu objetivo é ser CFO, né? Alguma coisa do gênero um dia. E ele falou para mim, então, se você aceita algum conselho, saia, conheça o negócio, aprenda o que é operações, o que é o viés de cliente, o que é o viés do negócio, porque você vai voltar como um CFO muito melhor. O conselho é super válido, né, Karen? Só que não se concretizou dessa forma, porque, como eu vou contar, eu nunca mais voltei, né? E não vou voltar, né? Então, eu saí, eu aceitei o desafio, foi uma grande... Boa lábia, hein? Dava pra ser operação tá aí Né? comercial. Então, rompi um paradigma que para mim era de vida, né? Era de vida. E daí eu coloquei o pé para fora de finanças, fui operações por cerca de 6 anos, intervalo no qual nasceu a minha filha, né? E de finanças e de operações, quando a minha filha nasceu, na verdade, quando eu estava grávida da minha filha, a gente teve uma mudança organizacional entre as milhares que acontece todos os anos nas empresas. E eu fui convidada a assumir uma área de cliente. Então, foi minha primeira experiência lidando com clientes, com operações, com P&L, né, que é o resultados financeiros da companhia. E aí, nesse foi um primeiro passo que não teve mais volta. Então, eu fiquei nesse papel. Só que ele foi um projeto muito intenso durante a maternidade. Eu já vou falar um pouquinho da minha maternidade. Então, quando eu saí para a licença maternidade, eu decidi que nesse papel eu não queria voltar. E eu anunciei isso com todos os riscos que esse anúncio poderia ter. Eu digo que são os benefícios de fazer uma maternidade um pouco mais velha, você sabe muito bem o que você quer para você. E eu não queria voltar naquele mundo de tantas escalações, tantas viagens. Tem um episódio que eu estava no balcão de embarque, no check-in do Galeão, para embarcar no último dia que eu podia viajar grávida. Antes daquela data de corte que os médicos nos recomendam. Sim. Então, aquilo para mim foi muito pesado. Já eu falei, por isso. não é isso que eu quero, né? Decidi, então eu saí de licença maternidade, vamos dizer assim, sem posição, né? Com a consciência disso. Sim, você entregou seu crachá, literalmente, né? Literalmente. Quando eu estava de licença maternidade, logo apareceu uma posição. Mas quando eu tinha cerca de 2 meses, eu recebi uma ligação de um VP mundial, dizendo, olha, eu estou no Brasil, procurando um líder para supply chain, teu nome me foi falado por inúmeras pessoas, pela tua bagagem financeira, e eu queria saber se você quer voltar. E eu disse a ele, se você quer conversar comigo. Falei para ele, a gente pode conversar, mas eu estou no 2º mês de licença maternidade, não há possibilidade alguma de eu voltar antes. Né? E ele me disse, eu te espero. Se a gente fechar, eu te espero. E aí foi assim que eu me movi para supply chain. Então aí eu comecei, né, me afastando de finanças. Aí eu me movi para supply chain. Fiquei nessa posição durante 3 anos entre Brasil e Latam. Foi aí a minha primeira experiência América Latina, que é um tremendo desafio, a gente pode falar disso, viagens, né, com um filho pequeno. Uhum. E já numa maternidade sola, que eu já vou contar essa parte da minha história. E de lá, quando foi em 2014, se abriu a posição de diretora de delivery para o Brasil. Embora eu sabia que era uma posição muito, muito complexa, com muitas escalações, também com viagens internas, eu entendi que voltar para o Brasil
assumindo uma posição de diretoria, reportando ao presidente, era interessante e eu, de alguma forma, reduzi um pouquinho as viagens. Boa. Conta para elas um pouco nessas estruturas, né? Até porque elas vão aprendendo muito sobre o corporativo Tá. aqui com cada executiva que passa de áreas diferentes, né? Aham. O que que faz, por exemplo, uma diretora de delivery no Brasil? Então, Tá. pensa, você saiu de finanças, aí você foi para operações. Isso. Aí, operações, você assumiu supply chain América Latina, e aí você pegou uma O posição delivery. de delivery. Perfeito, perfeito. E acho que vale até para operações, porque operações pode ser interpretado de diversas formas, né? Sim. Operações, naquela época, nós tínhamos uma área que conciliava as estruturas de gerência de projeto, as estruturas administrativas. Então, nós tínhamos os processos bastante administrativos de gestão de contratos, faturamento, reconhecimento de pedidos. Então, o que também muita gente se fala é o back-office, né? Que é onde tudo transita dentro da companhia. Sim. Supply chain, como o próprio nome diz, eu era responsável por toda a operação logística aí de planejamento e de inventário. E delivery é a área onde, uma vez que a gente tem a venda do hardware ou do serviço ou da solução, é quem vai suportar e entregar aquela solução. Então, no dia a dia, é uma organização que tem uma característica muito intensa, porque tanto a estrutura de hardware quanto os projetos, eles têm inúmeras possibilidades de problemas, defeitos, bugs, o que você puder imaginar. Então, toda essa estrutura de suporte, né, que talvez se a gente for falar no popular bem português, assim, o que a gente chama no popular assistência técnica, né, Tá. é o que a É o gente faz. pós-venda, É o talvez em pós-venda. algumas empresas, Também em algum... CX em outras, né? Exato, Ou exato. até, eu brinco que é quando o pessoal do comercial vende o pai e alguém tem que entregar a mãe, né? Exato, e o E o CX cliente tá esperando o parte, tio. e o CX é parte fundamental do Sim. nosso negócio, porque é através da experiência do cliente, do customer experience, que você vai fazer a revenda, né? Sim. A organização de delivery, ela é muito instrumental, porque ela repete a venda, né? Porque é através da experiência com ela é que você compra de novo, né? É isso Então, mesmo. assim, eu já fiquei e saí de uma marca pela experiência do pós-venda, né? Acho que todos nós já fizemos isso em algum momento. Todos nós. Exato. Então, assim, só que nós estamos falando de clientes, né, onde a gente tem vendas milionárias, né, então nós tivemos situações assim, nossa, para a gente sentar uma noite inteira, Karen, eu te contar, e nós estamos no core dos nossos clientes. Então, na hora que você tem um problema, você pode estar parando uma operação inteira de um cliente. Então, você está falando de impacto no negócios, Sim, e dependendo de Brasil, né? Do nível Exato. Brasil. E dependendo da característica do teu cliente, você está falando de impacto até em vidas. Então, quando a gente está lidando com os hospitais, Sim. quando a gente está lidando, por exemplo, com os serviços essenciais de saúde, com os serviços essenciais de segurança, você está falando de vida. Claro. Então, é muito realmente incisivo. Bom, e eu então decidi assumir esse papel, sabendo que ele seria um papel, ele é um papel 24/7. Então, você está no sábado, com o planejamento feito, com a vida pessoal, e aí você é tomado por uma chamada de um cliente porque tem um servidor parado, porque tem alguma situação acontecendo, porque tem uma vida parada, porque tem um hospital que não está processando exames, reconhecimento de paciente. Então, é muito incisivo. Mas eu achei que era um passo que seria muito importante para mim. Eu voltava para o Brasil, eu consolidava minha carreira aqui, eu tinha excelentes parceiros no Brasil, então eu fiquei muito, muito confiante em vir empoderada por esses parceiros, e eu voltei para o Brasil. E fiquei aqui por cerca de 5 anos. E nesses 5 anos, depois de 5 anos, eu então recebi um convite dessa mesma pessoa que me ligou quando eu estava de licença maternidade, para voltar a trabalhar com ele num papel que era um papel dentro do setor de telecomunicações, quer dizer, para os clientes de telecomunicações de telco que nós atendemos, né? Só que para Américas. E eu tinha feito uma escolha já há algum tempo de não sair do Brasil para viver. Essa era uma escolha que em algum momento eu tive que fazer, porque A facilidade para ir embora é muito grande, quando você está especialmente numa na HP, né? multinacional. Então, por Claro. muitos anos, eu fui sondada para essa possibilidade. E por um detalhe da minha vida pessoal, que não é nada pequeno, já eu conto dele, eu tinha tomado essa decisão, né? Então, quando ele me convidou para esse papel de Américas, foi a primeira reação que eu tive, foi: eu não vou embora. Ele falou: não tem problema, tô te oferecendo uma oportunidade ímpar de fazer esse papel, de exercer esse papel no Brasil, com a tua família no Brasil. Claro que você vai ter que viajar muito mais. E foi uma experiência extraordinária. Foi quando E aí eu você fez coloquei... Delivery Américas. Aí eu fiz Delivery A Américas. pessoa gosta da confusão, né, gente? Nossa, então assim, né? Aí você começa a lidar com várias coisas, diferentes culturas, diferentes línguas. Diferentes O clientes. horário, diferentes clientes, os horários, as diferenças de horários, os time zones, né? O time zone dos Estados Unidos é uma loucura, porque ele é assim, né? Exatamente, exatamente. E eu hoje percebo o quanto minha vida era fácil, porque agora, global, eu tenho desde Japão, Austrália, 12, 14 horas, até o último país que termina, que é o México. Gente, eu tô 3 horas adorando. atrás de nós. Então, é uma dinâmica, assim, que requer
E isso é o bonito, né? A gente, muitas vezes, nós nos perguntamos como mulheres, como que eu vou fazer a maternidade, a carreira? É uma coisa só. Isso. E, na verdade, é o Obrigada. mesmo projeto. Então, Obrigada. as mesmas habilidades que você precisa para lidar com todas as diversidades profissionais é a mesma que você vai usar em casa. E É vice-versa, isso. né? Não deixe em casa aquela habilidade que você tem de conduzir o seu marido, que não é fácil. Exato. Ou a sua vizinha, Não é. ou as professoras da escola. Aprender a ou delegar, a sua filha. aprender a entender que bem orientado alguém faz igual você, porque a gente acha como mães que ninguém troca uma fralda como a gente, nem o marido, né? Nem o companheiro, com nem o certeza pai. não. Não serve. Claro que Então, não. pois é, isso tudo são as mesmas habilidades, é o mesmo projeto. A Exato. verdade é essa. Ou melhor dizendo, o projeto requer as mesmas habilidades. Então, se você tem sucesso em um, você só não teve sucesso no outro porque você não se aplicou. permitiu. É, Porque você não se permitiu, porque você não acreditou, né? exato. Então, essa foi um pouquinho da minha história. E aí eu fui para esse papel de Américas, que foi extraordinário. E há 1 ano e meio atrás eu fui convidada a assumir essa posição global, né? A mesma Que eu- posição, só que global. Você foi mandando bem, né? Exato. Só essa explicação. Que eu achava que era um pouco impossível, e agora eu já tô aí lá pelo 7º mês, e assim, eu já coloquei meio que as coisas em ordem, eu já criei uma modelagem de trabalho, então a coisa tá bastante azeitada, né? Vamos chamar assim. Boa. Eu Eu vou acho- anotando, às vezes, algumas coisas aqui. E 3 coisas eu já anotei aí, principais. Aham. A primeira é um ponto que você precisa voltar e trazer pra gente em relação à sua decisão de engravidar, Tá, eu vou falar né? disso E agora. essa maternagem. E aí vem uma parte dessa história, Karen, que é muito legal. Porque a minha maternagem, ela foi bastante única. Porque Então, eu tinha um plano, né? E o plano era, quando eu fizesse 1 ano e meio de HP, que foi o que eu combinei, eu ia engravidar. E quando eu comecei a me preparar para isso, eu percebi que não seria tão simples. E nós tivemos que entrar numa jornada de tratamento, que acabou em fertilização in vitro. Então, eu levei, do momento que eu planejei, eu levei mais 7 anos Caramba! para que a Melissa viesse, né? Que é a minha filha. Então, por isso que foi uma maternidade tão madura. Por isso que quando eu saí de licença maternidade, eu Você falei, falou, nem a pau, que eu vou Nem a voltar juvenal, né? Aquela... não nesse papel, não nessa figura. Eu já tinha atingido um nível de maturidade muito importante. Mas eu lembro que quando eu estava grávida ainda, a minha mãe, com a sua santa sabedoria e simplicidade, mas com uma força uma determinação que só ela tinha, eu falei para ela, mãe, eu não sei como é que eu vou fazer. E ela falou, por quê? Eu falei, porque do jeito que eu trabalho, do jeito que eu trabalho, 12, 13, 14 horas por dia, como é que vai caber uma criança na minha vida? Ela falou, minha filha, né, para tudo dá-se um jeito. Simples assim, foi o conselho dela para mim. E vocês vão se acomodar, né? E além disso, existem redes de apoio. Né? A gente conhece isso por vários nomes lindos. Como chama essa mãe? Network, Maria Elisa. Maria Elisa. Falecida já. E aí, o que aconteceu? E aí foi assim. Então, eu lembro que quando a Melissa chegou, então eu tinha decisões que eu já tinha tomado. Aqui eu não voltaria, de forma que eu não abriria a mão da licença maternidade. Mas eu realmente não sabia, eu não entendia, né? Na minha cabeça, eu não conseguia fechar a história de como é que vai ser o dia a dia. Né? Como é que eu vou conseguir lidar com os horários? Como é que vai ser Como o vai dia ser a minha a dia? rotina materno-executiva? Exatamente. E aí eu concluí que eu precisava aplicar alguns conceitos do negócio da minha maternidade. Então, por exemplo, é muito importante você ter redundância, que é um conceito muito válido em TI, né? Redundância significa que você não vai estar em todos os lugares e, portanto, você precisa ter alguém que assuma imediatamente, pronta, no teu lugar. Latência. Né? Então, você precisa delegar, porque você não vai conseguir fazer tudo e não precisa. Porque nem de longe, para ser uma extraordinária mãe, para fazer uma linda maternagem, você precisa estar o tempo inteiro. Você precisa delegar. Também eu entendi, e eu me perguntei isso inúmeras vezes, que mensagem eu queria passar para minha filha? Daquela que desistiu ou daquela que mostrou para ela que sim, é possível, você consegue, né? E claramente, minha filha repete uma frase muito legal, que para mim é a consolidação de que eu consegui. Ela fala assim para mim, ô mãe, como que não consegue sem trabalhar? Porque você trabalhando desse jeito, ela faz algum comentário sobre alguém. Mãe, como que ela... Ó, mãe de alguém. Mãe, como que ela não consegue sem trabalhar? Você com essa rotina que você tem, não te escapa nada. Mas como não te escapa nada? Então, aí de novo, então você precisa ter redundância. Você precisa saber delegar.
você precisa ter, sim, bastante organização. Sim, sim. Eu sempre tive muita. Então, eu controlei todos os horários da Melissa toda a vida, eu usei de ferramental para me apoiar. Então, quando eu viajava, era uma parafernália de ferramental mesmo. Então, eu fazia planilhas com os horários, planilhas com as instruções. Então, eu criei uma metodologia para gerenciar isso, para que realmente nada escapasse, para que um horário não fosse perdido, para que os clássicos, né? Não esqueceu de buscar o filho na escola, para que essas coisas não acontecessem, né? Principalmente para que ela sentisse que a minha carreira não é mais importante do que a maternidade, que elas caminham juntas e que as duas são prioridades na minha vida e que em momentos uma se sobrepõe à outra por inúmeras razões e nesse momento eu paro, ponho um pé para trás ou coloco aqui no bolso aquele outro papel. E eu acho que eu estou conseguindo fazer isso com ela de maneira muito interessante. E no meio desse processo todo, só para a gente adicionar um pouquinho de sabor a essa história, eu fiquei viúva quando ela tinha 3 anos e meio. Do pai dela. Nós éramos casados e falando da rotina, que eu perguntei lá para minha mãe como é que eu vou fazer, como é que eu fechava a rotina. Então, pensando na redundância e pensando em ter algo seguro, eu decidi que com o preço que eu pagaria por isso, ela iria para um berçário, quando eu voltasse da licença maternidade. Então, eu voltei de pouco, voltei meio período, fui fazendo adaptação e ela foi para o berçário. Ele é uma opção que eu considero muito boa, principalmente para quem tem um apoio em casa, um apoio familiar, uma rede de apoio, porque o berçário, ele oferece, as escolas infantis, elas têm uma limitação que é algo meio que um círculo vicioso, porque tem a questão das doencinhas respiratórias, papapá. Mas E fica em nessa casa do hora, que vai pro berçário, gente. exatamente, Vamos já avisar. exatamente, Vamos exatamente. avisar. Né? Um episódio que eu lembro, assim, que eu aprendi isso muito na lata, foi o dia quando explodiu H1N1 no Brasil. Melissa tinha 7 meses. Caos. E eu estava na estrada, indo para casa, recebi uma ligação da escola. Na verdade, recebi uma ligação do meu marido, que ainda era vivo, dizendo: Luciana, vim buscar a Melissa na escola e eles estão fechados a partir de amanhã. Como assim? A partir de amanhã eu tinha que continuar trabalhando, É né? isso. É isso. E eu, né? Ele falou para mim, preocupados com a nossa rotina, com a sua rotina, as profissionais da escola estão disponíveis para fazer um trabalho de babysitting. Então, eu rapidamente reagi, contratei essa pessoa, e essa pessoa foi para minha casa no dia seguinte de manhã e eu segui a Gente, vida, gênias. né? Adorei. Então, assim, para ela foi bom, porque ela não ficou parada, para a pessoa que estava trabalhando foi bom, porque foi uma oportunidade até de ganhar uma renda extra, né? Eu consegui ter a minha cobertura, era uma pessoa que a Melissa conhecia, então a abertura para essas alternativas, ela tem que estar sempre atenta na nossa cabeça, né? Exato. Então, a nossa rotina era basicamente eu a deixava no berçário, e ele a buscava, até porque ele tinha uma agenda mais controlada, ele saía mais cedo do trabalho, e fazia ali aquele começo da noite com ela, até eu chegar, dar um banho, colocar para dormir. Numa dessas noites, ele teve um ataque cardíaco fulminante, com ela sozinha em casa. E eu estava trabalhando. Então, quando eu cheguei em casa, a cena que eu encontrei foi minha filha dormindo com o pai falecido. Foi essa hora, eu falei, agora não dá mais, agora eu não consigo mais. Eu falei, nesse momento, eu falei. Mas eu falei por 1 ou 2 dias. E aí começa a rede de apoio, né? Porque as pessoas começam a dizer, não é possível, não é possível, né? E muito rapidamente eu comecei a pensar, por que não é possível? Né? Eu não sou a primeira mãe sola. Eu já tenho uma história criada, eu já tenho uma reputação criada, eu já tenho uma rede de apoio criada e eu estou trabalhando numa empresa que é absolutamente impecável no apoio à maternidade. Por que não é possível, né? E aí eu rapidamente fui tentando fechar as arestas, porque e outro pensamento que vinha na minha cabeça é: se é para que nós tenhamos algum problema, que seja aquele que eu não consegui controlar. Porque eu não pude evitar o falecimento dele. Mas eu posso evitar uma derrocada financeira. Eu posso evitar que ela cresça sem uma inspiração de uma mãe. Eu posso evitar um monte de coisa. E foi essa a minha decisão. Eu decidi que o problema único que nós teríamos seria bastante grande, muito importante, muito insuperável, a perda do pai. E foi assim que eu voltei a trabalhar com menos de 10 dias, vida que segue. Complementei as arestas, né? Então, claro, ficou um buraco Sim. na saída da escola, né? E eu sempre trabalhando em São Paulo, e nesse momento nós vivíamos, como eu ainda vivo, em Campinas.
Então, quem busca na escola, naquele horário que eu não chego, Sim. né? Quem fica com ela naquele horário. Então, eu comecei meio caseiro, vamos chamar assim, né? Então, assim... Chama um, vai testando, chama outro, contrata, não contrata. Exato. Na verdade, assim, eu também acredito na minha espiritualidade que tem anjos que aparecem na tua vida, Sim. né? E, então, teve um casal de... Eles são mais velhos, assim, aposentados, e eles faziam pequenos transportes, assim. Me conheciam, viviam no mesmo condomínio que eu. Um belo dia eles bateram na minha porta para me prestar sentimentos e dizendo, olha, se a gente puder ajudar de alguma forma... Você pode vir né? aqui. Não, Karen, eu não tive essa reação. Eu pensei, como, né? Como? E aí, bom, tá bom, Mentira. muito obrigado, né? Que queridos, tal, né? E aí vou fechando as arestas. Então, uma das professoras do mesmo berçário, porque ainda era o mesmo berçário, falou, eu gostaria de fazer babysitting para você, se você quiser. E ela trabalhou comigo por quase um ano me apoiando, até que eu encontrei uma pessoa que cobria esse período da noite, né? E aí, um belo dia, um amigo falou assim para mim, não tá faltando alguém sabe o que tá faltando? Tá faltando alguém que cubra essa saída da escola, para que você não fique nesse estresse de ir voltar para São Paulo e tal. Porque até era possível que eu saísse, fosse buscá-la, chegasse em casa e continuasse trabalhando de casa. A gente trabalha com mobilidade, mas era a questão do estresse, né? De Sim. gerenciar isso. E foi quando esse casal entrou e me apoiaram por quase 10 anos até a enfermidade chegar para eles e eles tiveram que parar, né? E eu já encontrei uma outra pessoa com a mesma característica, né? Então, os vários avós que apareceram na vida da Melissa para apoiar, são pessoas que me apoiam com isso. E a ele família. guiando, né? Ele não ia deixar ninguém ruim chegar perto ali da Pois é. Melissa. Tem também isso, que eu também acredito totalmente. Né? E a família, né? Então, eu lembro que quando Então, passou 3 meses que eu achava que estava tudo organizado, porque nessa época eu ainda era América Latina. Perdão, ainda era Brasil. Então, passou 3 meses que eu estava nesse papel. Esse mesmo cara que me levou para trabalhar com ele me chamou e falou, olha, nós vamos acabar com a estrutura do país e nós vamos consolidar em regiões e a gente queria que você liderasse a América A HP Latina. adora fazer isso, né, Adora, gente? Gente, adora, como pode? adora. A multinacional do geral eu não sei, mas E eu lembro a que eu HP fiquei assim, adora. lembro que eu fiquei parada, Karen, pensando, que parte que ninguém entendeu que eu fiquei viúva faz 3 meses? Sim. Né? Eu falei, assim, desculpa, mas eu não posso. Ele falou, por que não? Eu falei, porque eu não posso viajar agora. Faz 3 meses que ele faleceu. Eu já logisticamente me organizei, mas Super tem... rápido. É mas pra tem viver o luto, vamos viver trabalhando em vez de viver chorando. Exato, mas tem todo emocional, tem uma série Claro, de pelo coisas, amor não é de assim, eu Deus, não posso sair do país Luciana. agora, né? Sim. E por mais que eu tenha uma rede de apoio, né, a insegurança que eu vou causar nela, não, eu não posso. E ele me responde, a minha escolha é você. E se para isso a gente tiver que dizer que você não vai viajar por 1 ano, nós estamos aqui para suportar. E você me diz quando você está pronta para viajar. Essa é HP também, gente. Essa é HP também. E aí, foi assim. E eu fui pro papel, ele comunicou os meus pares e stakeholders que eu não poderia viajar no primeiro momento, e funcionou perfeitamente, né? E quando eu comecei a viajar, foi consumindo uma semana de férias da minha irmã, que é uma grande rede de apoio. Boa. Que foi meu braço direito, minha grande companheira, que tadinha, foi lá para casa e consumiu uma semana das férias dela para acomodar a Melissa, né? Faz parte, você encontra esses anjos, É isso, né? Você É encontra isso. esses Ela anjos. escolheu ser sua irmã lá atrás quando ela veio, né? É isso. Assim, ela só não sabia a jornada que ela ia se meter, né? Mas enfim, ela exerceu isso como até hoje, sempre disponível, sempre maravilhosa, é a madrinha da Melissa. Então, assim, eu acho que passa por aí, passa por você primeiro. Exercer habilidades que você exerce nos 2 lados, passa por a gente deixar de fazer algumas escolhas erradas, né? Então, a gente tem que delegar, a gente tem que acreditar que talvez não seja como você, mas tudo bem, porque também aquela outra experiência é importante. É importante que o teu filho perceba que existem maneiras diferentes de viver, que ele possa, portanto, em algum momento fazer a escolha dele. Isso é bom para mim, isso eu gosto na minha mãe, isso eu gosto na minha tia, isso eu gosto na minha avó, isso eu gosto naquela pessoa que me apoia. Esses aprendizados são positivos para o crescimento de uma criança, né? E, principalmente, que você... E eu acho que essa é algo que eu talvez demorei um pouco para fazer, e que você seja muito cuidadoso contigo mesmo. Eu me coloquei bastante nesse advento. Eu acho que, enquanto nós 2 estávamos na jornada, eu e o pai da Melissa, eu acho que eu tinha um melhor equilíbrio de vida. Eu sim desequilibrei um pouco. Isso eu não vou dizer que não. A minha questão pessoal. Eu desequilibrei, acho que um pouco sim, nos primeiros 2 anos. Mas logo eu comecei a perceber que aquilo também não era sustentável. Que eu também precisava de espaço para mim. Que eu precisava voltar para uma rotina de exercício, que eu precisava voltar para algo que me equilibrasse, que me fizesse bem, porque não necessariamente a maternidade e o trabalho são suficientes. E aí eu fui equilibrando.
de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho. Nesse inteirinho eu conheci uma nova pessoa, que hoje é meu marido, a gente está junto há 10 anos já. E foi um pilar muito importante, porque daí era ter alguém dentro de casa. E era um pilar, né? O Eduardo, ele representa uma facilitação para o dia a dia tão desgastante. Porque aquilo que eu te falei, eu não vou te dizer que é leve, né, Karen? Não Você é? viajar, você sair do país e você ter que armar um arsenal de logística, né? De planilhas, isso é desgastante, né? Então, quando você está num ambiente mais familiar, né, e você tem que parar a vida de outras pessoas, você tem que planejar a vida de outras pessoas. Quando esse ambiente familiar ele é mais próximo, né, porque é um companheiro, fica tudo mais fácil, porque já é a rotina do dia a dia, né? Então, foi também uma mudança nesse aspecto, mas eu vivi quase 4 anos sozinha, completamente sozinha. Quando eu vim para o delivery no Brasil, eu lembro que eu perguntei para um amigo assim, como que eu vou assumir esse papel? Porque os clientes ligam para a gente sábado às 7 da noite. E eu tô sozinha com a minha filha nesse dia. Eu nunca vou esquecer a resposta dele. Você vai atender, você vai fazer o que for necessário, e no momento que você precisar dar banho, dar janta, você vai pedir 40, 50 minutos, que você precisa se ausentar. É isso. E você volta. E isso é uma outra questão que eu acho que eu fiz também a vida inteira e que eu acho que as mulheres têm muito pouca coragem de fazer. É. Precisa declarar que eu sou mãe e que isso é importante para mim e que eu preciso fazer isso. Então, é assim, né? A máxima, né, conhecida é do... o pai que leva o filho no médico é um extraordinário pai. A gente está atrapalhando a carreira. Por quê? Então, assim... E às vezes, você sabe que fazer, até sem divulgar, é aquela história, essa dica que ele te deu é a dica que eu dou pra muitas mulheres, às vezes. Eu digo, pede 1 hora, que fala que você vai comer. Pede 45 Isso aí. minutos e fala que você vai comer o É isso negócio. aí, é isso Você aí. não precisa dizer que você vai dar um banho no seu filho, que você vai pegar na escola, que você vai dar o jantar, entendeu? Uhum. Take a break, entendeu? Tipo, Uhum. toma um tempo ali, né? Take É your um tempo seu, time, né? é um Um tempo tempo seu, seu. Você fala, eu vou é. tomar um lanche, gente, tô morrendo de fome, daqui a pouco a É. gente volta. Eu E tem reunião que corre ali horas e você sai Exato. um pouco e volta Exato. Eu depois. fiz isso tantas Eu vezes, Karen. também. Tantas vezes. Assim, eu inúmeras vezes, eu declarei, eu tenho uma consulta médica, Fora seja as minha ou da minha vezes. filha, e eu declarei. E assim, gente, porque nós somos pessoas. E conectado, às vezes, né? Você fecha a câmera e às vezes a reunião tá correndo e você tá saindo de casa loucamente, descendo elevador, pegando o carro, rezando pra não cair Exatamente. aquele call no meio da garagem. Exatamente, Busca sua exatamente. filha na escola, volta E da eu escola. acho que tem da E gente... tá tudo E bem. tá tudo bem. Eu acho que tem de você parar pra pensar isso. Porque quando eu fiz essa pergunta lá atrás pra minha mãe, eu não fazia essa flexibilidade. E hoje eu entendo que é perfeitamente possível. É que a Então, pessoa quer o perfeito, né? A gente pois aprendeu a querer o pois é. perfeito. Aí eu Então, preciso assim, estar na frente do computador, parada, exato, sentada, na mesa do escritório da minha casa. exato. Então, assim, eu tô, Feito né, melhor que tem perfeito. cerca de 3 semanas, essa senhora que me apoia com alguns traslados da Melissa, ela me disse, olha, eu não vou poder fazer essa saída esse dia na escola. Minha primeira reação foi voltar 30 anos no tempo e dizer, ai, Deus, e agora? Né? É Aí eu normal. olhei pra minha agenda. É Falei, o cérebro reptiliano voltando. eu tenho 2 reuniões nesse horário. Aí eu olhei pra reunião e falei, uma delas eu sou ouvinte. Por que eu não posso É, fazer do meu carro? isso. Por que eu não posso fazer do celular? Eu tô na reunião, eu vou sair do mudo se necessário. Eu vou contribuir, tô prestando atenção. E ela sabe. Quando ela entra no Ela meu entra no carro, carro muda, né? ela Quando a entra gente no tá em carro mudo, reunião. ela olha pro painel do carro. Tô em É, reunião, ela... E é. calada, não aciona o celular, não faz barulho, ela entende que eu tô Minhas trabalhando, filhas né? também. Elas entram quietinhas, gente. Elas entram Exato, muda. Tipo assim, às exato. vezes a Marcela vai fazer alguma coisa e eu vejo a Dudu fazer assim. Exato. E sobre vários aspectos, no dia a dia, né? Assim, até às vezes ela está comigo e entra alguma mensagem importante, trabalho, principalmente quando é cliente, que eu preciso responder com rapidez. Ela já hoje grandinha, já fala mais de uma língua, ela fala inglês perfeito, Digita, né? espanhol eu falo, digita pra mim. Eu também. Né? Então Olha eu lá, vou, né? Rafa, tá vendo? Então, assim, A Melissa digita também. gente, Eu de peço pra novo, tem uma coisa de digitar. errado? Muito pelo Rafa, contrário. digita aí, pelo amor de Quanta coisa a Deus. gente está ensinando nesse momento para Sim, elas, né? Então, sim. eu acho que isso é uma questão de escolha e principalmente esse bloqueio é a gente que se coloca, né? É, Agora, as portas muitas estão fechadas? super, várias. Existe muito viés? Existe. Você vai encontrar todo tipo de líder? Vai, eu encontrei. Eu não encontrei um líder que me disse esse não é um lugar para mulheres, né? E eu simplesmente caminhei para longe, né? Então, mas a gente precisa tomar o protagonismo. Ninguém vai fazer por você. Você precisa acreditar que você pode fazer, tomar o protagonismo e tomar a decisão que melhor te cabe, mas é absolutamente perfeito. Então, às vezes alguém fala para mim, eu não vou conseguir, eu falo, a pessoa não me conhece, ou me conhece pouco, eu falo, então, tá falando com a pessoa errada, porque não conseguir comigo não cola, porque eu vou te contar a minha história, né? Eu consegui.
Então, E esse lugar inspiracional que você exerce, Luciana, ele é muito forte mesmo, né? E você é um nome dentro da HP que, para qualquer mulher que trabalhe lá, ele é muito representativo. uhum. Então, nenhum passo seu foi em vão. Eu acho Saiba que não, eu disso, acho que tenha não. certeza disso. É. E como faz para conseguir trabalhar numa multinacional? É que aqui a gente foi a fundo falando muito da Uhum. HP, de empresas americanas, né? E o legal dessas empresas americanas multinacionais, não sei em outras, né, de outras nacionalidades, é o quanto a gente tem possibilidade de speak truth to the power, né? Tipo, falar diretamente com quem tá no headquarter, às vezes. Uhum. Essas possibilidades nos abrem muitas portas, nos Uhum. ensinam muitas coisas. Só que a gente precisa do inglês para isso, Certo. né? E aí me explica um pouco e conta para elas como é que a Luciana conseguiu conciliar uma segunda língua também, né? Tendo nascido no Brasil, sendo uma brasileira e falando Perfeito, português. perfeito. Eu falo inglês e espanhol fluente. Tá. E foram caminhos diferentes. Então, o inglês eu comecei a estudar ali muito jovem e tal. Escola básica, Escola 2 vezes por básica. semana, aquela coisa padrão que a gente Exatamente, tinha na nossa exatamente, época. exatamente. Quando eu vim para a HPE, eu já tinha avançado nessas escolas até chegar ao que se chama de avançado, Tá né? bom. E aí você O faz aquele Advanced Book, né? advanced book. E aí você faz aquela descoberta que todo mundo faz, Que não serve né? pra nada. Você não sabe falar nada, né? Que Então, ódio. exatamente. Então, quando eu entrei, eu entendi que, até porque você tem uma série de terminologias, tal, então eu entendi que tinha que acelerar, né? Acelerar de maneira muito brutal. Aí eu fiz um investimento, acho que foi no primeiro ano e meio, se eu não estou equivocada, não passou de 2, de um curso intensivo mesmo. Aí eu fiz 2 Aqui no horas, Brasil ou aqui no fora? Brasil, 2 horas e meia, Online ou presencial? presencial. Fiz 2 horas e meia Numa escola ou com no seu professor lab. Fiz particular? 2 horas e meia no seu lab, que era o intensivão que eles Boa. tinham. Que dura E quanto tempo? durou. Então, você pode, dependendo do nível que você tá, ele pode se estender por 2, 3 anos. Tá. Como eu estava fazendo realmente uma rampada final, para mim durou 1 ano e meio, 2. De 2 horas Nesse, todo dia. todo dia. Então, foi um investimento muito Tá. pesado. Nesse intervalo, Financeiro, de tempo, de todos os disposição, de aspectos, tudo, todos os né? aspectos, E você exato. fazia de manhã, porque a rotina materna executiva traz isso de desafio pra elas e que elas aprendem a todo episódio aqui. Uhum, Tipo assim, mas que horas essa mulher fazia inglês, sabe? Essas aham, coisas que às uhum. vezes elas acham que não cabe naquele horário. É. Era depois do expediente, Eu era fazia, eu antes. fazia depois do Tá expediente. E acho que bom. essa resposta não é única, porque eu acho que depende Não, cada uma do. encaixa no teu horário. O que eu quero mostrar é, olha, tem vários horários, cada uma Exato. fez em Eu um. já movi, então, tanto a questão de aprender e fazer cursos, como a questão de saúde mental e física, de fazer esportes, eu já movimentei esses espaços no meu dia inúmeras vezes. Eu já Tudo movi para bem, manhã, eu já movi para tarde, dependendo do papel que eu estou exercendo, claro. né? Então, Até do clima. Tem exato. hora que 5 da manhã, gente, não dá, tá 12 graus na rua, entendeu? 12 E, graus na rua, eu não vou exato. correr na E eu rua. acho que principalmente aí passa um pouco pela tua capacidade de planejamento, porque quanto mais você planeja, mais assertiva você vai ser. Isso. Você vai, ou outra maneira de dizer isso, você não vai falhar tanto, né? Então eu fiz esse investimento e aí, em seguida desse investimento, começaram as oportunidades de trabalhar diretamente lá fora, Tá. com as pessoas lá fora, e as oportunidades de viagem. E, na verdade, foram as viagens que eu acho que me deu a rampa final, Tá, né, é do porque te dá inglês. autoconfiança, né? Exato. Quando você fala alguma coisa e a pessoa É. se E, faz e entendida, né? eu pelo menos sou uma pessoa, e eu acho que é um método de aprendizado muito, muito eficaz, que eu sou uma pessoa que aprendo muito por observação, né? Tá. Então, não é porque eu sou mais velha, tal, mas eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu tô num outro país, eu não tô olhando para a tela do meu celular, eu tô olhando para tudo que tá à minha volta, eu tô observando os comportamentos, as expressões, pequenas Eu coisas, eu faço tô isso até assistindo aprendendo, filme. aprendendo o tempo inteiro, o tempo inteiro. Assim, eu tô aqui, eu não vou perder essa oportunidade de absorver tudo que meus olhos conseguem ver, né? Que E o delícia. espanhol foi um entendimento muito rápido, logo que eu entrei na HPE, que eu precisava do espanhol. Que ele ia ser um habilitador de muitas portas, como ele foi, né? E aí eu comecei a fazer um curso em escola, depois a gente fez um curso em house dentro da HP, né? Olha que Com uma legal. professora que era nativa. E fui até ao ponto de tirar o certificado, né? Que seria como o TOEFL, que é do Miguel de Cervantes. Então, me certifiquei com o espanhol e comecei a usar logo em seguida. Tanto que, na maior parte dos países que eu chego, que falam a língua espanhola, as pessoas me perguntam: por que você fala espanhol se é brasileira? Por que você fala tão bem espanhol se você é brasileira? Porque acho que eu tinha uma facilidade e eu tinha um fator que eu não posso deixar de esconder, que eu convivi muito de perto, porque a família do meu ex-marido falecido, eles são chilenos. Então, eu convivi um pouco Tá também com a língua bom. ali materna na casa dele, né? Então, isso foi um fator. Então, eu acho que assim, eu estudei, mas eu acho que teve a rampagem e esse é um ponto muito importante, cara, você está tocando num ponto muito importante, porque
tem muito da gente ter a coragem de largar o medo. Porque eu escuto muito das pessoas, é que eu tenho vergonha de falar inglês. Então, e essa mesma líder, a Rosa, quando ela me contratou, na primeira viagem que eu fui fazer para fora, eu falei para lá, eu ia representar. Imagina a missão que eu tinha. Eu ia representar, eu era Brasil, e tinha a pessoa da América Latina que trabalhava comigo. A pessoa da América Latina estava de férias e veio uma reunião mundial. Eu ia na reunião mundial representar a pessoa da América Latina. Eu não estava nem representando o meu próprio trabalho do dia a dia. Então, era um desafio enorme. E eu falei para ela, estou bastante preocupada. Ela falou, Luciana, toda vez que você estiver na frente de um americano, de alguém que não é brasileiro, que fala uma segunda língua, lembre-se que a grande maior parte deles, não falam uma segunda língua. E você está lá trabalhando e entregando na língua deles. Então, não tenha medo. Né? O melhor que você puder, vai comunicar. E eu falo muito isso para as pessoas, né? Então, nós talvez não... Tem pessoas, eu tenho inúmeros colegas, e cito, que falam impecavelmente. Não, você não precisa falar impecavelmente para se comunicar, para fazer uma reunião de negócio, sabe? Então, é mesmo que você tenha algum sotaque, mesmo que, né? Então, mas eu acho que isso é importante. Precisa Nossa, que quebrar... né? Super confortante isso que ela Precisa disse. quebrar um pouco esse medo. As pessoas falam, eu me sinto insegura de falar. Então, olha para a pessoa que está na tua frente. Ela fala o quê? Né? E eu acho que isso hoje existe um pouco dessa consciência. Sabe que o meu vice-presidente, uma vez a gente estava numa reunião e alguém estava contando sobre uma iniciativa de ensino de línguas na subsidiária de Portugal. E a gente esperando que ele pudesse fazer todos os tipos de elogio do mundo, qual foi o elogio que ele fez? Ele falou, gente, eu me sinto um pouco envergonhado de ver o esforço que vocês fazem para falar a língua que é a minha, e eu não sei nada da língua de vocês. Então, eu acho que já existe também um pouquinho dessa consciência, dessa cultura, porque isso também tem a ver com quebrar os vieses do preconceito. Porque na medida em que você é mais capaz de conversar com pessoas de todos os países, e que mesmo que essa pessoa não fale perfeitamente a tua língua, esse também é um viés de preconceito que está sendo, sabe, de racial, de etnia, que está sendo quebrado. Porque é uma segregação que se cria Claro dentro que das é. companhias, Claro né? que é. Somente as pessoas que tiveram condições financeiras e sociais de aprender uma segunda Exato. língua é que Ou tem condições de ascender. E aí vira exato. um problema, porque Exatamente. quem Ou que viveram uma experiência nasce lá fora. menos favorecido financeiramente fica para sempre sem dinheiro, porque Você nunca faz a mudança. Você nunca faz a mudança. E aí eu tive isso é também a bem importante. oportunidade, quando eu fui fazer o meu MBA em estratégia, eu decidi fazer em alguma escola que tivesse um módulo fora do país. Foi quando eu fiz o módulo de Ohio, né? Então, foi bom, porque daí é aquela coisa de você viver numa universidade americana. Tanto que, assim, eu tô mandando minha filha agora, porque eu acho que é uma experiência Ai, que única. legal! Muda a gente, né? Ela vai Então, pro high school. ela vai. Então, assim, exato. Ela vai para os intercâmbios de high school, exato. Então, eu acho que muda É muito. summer camp agora, né? Exato, exato. Então, muda muito a perspectiva, né? Então, eu acho que essa questão da língua ela é importante, ninguém pode dizer que não, mas eu acho que ela também tem a ver com o que nós falamos, Sim. sobre ter coragem, sobre abrir a porta, sobre colocar o pé, você tem que ter coragem, né? E acho que tem que ter, sabe, cara, é uma coisa que eu acho que a gente precisa conversar muito sobre isso. A gente precisa se capacitar sempre, né? E capacitar sempre significa... a gente tem que tomar cuidado, porque você conhece aquela máxima da estatística que é assim, tem uma função, tem uma vaga aberta, Check as in the mulheres box. vão ler a vaga, né? Nós mulheres vamos ler a vaga, e a gente só vai se candidatar se a gente tiver certeza absoluta que a gente atinge todos os requisitos. E a gente sabe que os homens se candidatam com 40% a 50%, né? Então, das duas, uma. Ou você quebra esse comportamento e toma mais coragem e toma mais risco. Ou você estuda muito, Sim. né? Então, à medida em que eu ia dando os próximos passos, por exemplo, quando eu estava em supply chain, eu percebia que a oportunidade de delivery podia vir em algum momento. E eu não sou técnica. Eu estou num business extremamente técnico e eu sou formada em administração de empresas. Sim. Então, eu ia estudando, eu ia fazendo cursos em paralelo, porque eu entendia que em algum momento eu podia receber o convite que eu recebi, de assumir delivery no Brasil e ter que sentar na frente de um CIO e ter um diálogo minimamente técnico com ele. Sim. Claro que você sempre se cerca dos melhores profissionais, mas você tem que saber do que você está falando. Você não pode estar lá completamente, né, desinformado. Sem dúvida, né? Porque é a credibilidade que o cliente tem em você ou não daquela explicação que você está dando. Exato. Então, eu acho que são vários os desafios que a gente precisa quebrar. Então, essa mobilidade, por exemplo, muita gente fala, nossa, que horror, você fez a introdução, a pessoa deve ter ouvido e pensado, nossa, que horror, né? Ela tá 27 anos na mesma empresa, eu tive 10 diferentes trabalhos, quer dizer, é como se eu tivesse mudado 10 vezes de emprego.
né? Como se eu tivesse Exato. mudado 10 vezes de empresa. Só que eu fiz isso com uma certa zona de conforto, numa empresa com a qual eu compartilho os valores, né? Com uma certa reputação criada. E isso é uma coisa muito importante, porque às vezes as pessoas não consolidam uma entrega. Eu acho que o que mais vende um profissional não é o currículo nem os cursos, é o que você entrega. É a tua capacidade de entregar com consistência, com excelência, constantemente excelente. A prova disso é que eu recebi todos os convites que me fizeram mudar de trabalho. Eu nunca me apliquei a vaga alguma. Eu recebi um convite, eu recebi um convite. E esse convite fazia referência a algo que eu já tinha feito no passado. Quando eu recebi o primeiro convite para sair de finanças, foi, olha, pelo que você já conquistou aqui, quando eu recebi o convite para ir para a supply chain, precisamos de alguém com experiência financeira. Então, você vai somando. Nós somos, né, o ser humano, ele é, né, quando eu fui efetivada lá na Metal Leve, foi com base nos skills que eu tinha demonstrado, não necessariamente na faculdade que eu tinha feito. Então, eu acho que essas questões são importantes. A gente precisa investir o tempo inteiro na nossa carreira. Mas, Luciana, como? Que hora? Sendo mãe? Então, de novo, é uma escolha, né? Então, outro dia, eu mentoro muita gente, eu acredito muito na mentoria. E outro dia, uma mentorada minha me perguntou, Luciana, ela tem 2 filhos pequenos, ela tem um trabalho muito intenso e ela queria começar um MBA com muitas horas de dedicação. Eu falei para ela, teu inglês tá como? Boa. Ela, ai, tá médio. Esquece o MBA. Eu falei para ela, vai ser um investimento muito menor, você precisa disso, você precisa tirar isso da frente. A gente precisa começar a limpar as coisas, né? Tira da frente, né? Então, faz um investimento no inglês, que ele vai exigir um pouco menos, até você pode ter uma dedicação de horas. E aí a gente tem que encontrar o que serve para cada um de nós. E no momento, né? E Porque no momento, cada mulher está exato. num momento Então, de assim, carreira eu hoje diferente. faço as minhas atividades físicas, por exemplo, mais na parte da noite. E assim, eu não tenho coragem de parar, de deixar um e-mail para amanhã, de fazer alguma coisinha para deixar para amanhã, de anunciar, não posso mais hoje, não posso nesse horário. Porque se eu não colocar um limite, né? A gente teve um presidente na companhia, se lembra dele, o Ribeiro, uma vez o Ribeiro fez uma piada comigo, eu estava no Senu, né? E ele estava indo embora, e eu estava lá ainda. Eu ficava numa área mobile, assim, móvel, né? E ele passou, tchau, 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 Lu. Ele falou, olha, é melhor ir embora, senão não sobra nada para amanhã. É isso mesmo. Como se houvesse essa possibilidade, né? Não Sim. há. Então, em algum momento você tem que ir embora. E deixar Sim. alguma coisa para amanhã mesmo. Claro. Porque você não vai conseguir vencer tudo. Então, mas aí tem uma questão de você saber escolher, né? Sim. E eu acho que planejamento é tudo, cara. Eu insisto. Com toda essa jornada, viajando como louca, eu perdi apenas um evento da Melissa. Consciente que não era possível ser conciliado, eram aqueles períodos do ano que você trabalhou na HP, você lembra dos kickoffs? Então, assim, Sim. esse Não é tem como. inegociável. Sim. Eu estava fora do Brasil numa apresentação de piano dela. De novo entra minha irmã, de novo chega minha irmã com os meus sobrinhos, gravam Olha. tudo pra gente, compartilham e sem culpa, É isso. porque não tem culpa. Eu também não Esse é um fico fator que eu no queria drama abordar também muito. não. A gente fala muito de culpa, eu tenho muita preocupação com isso. Também. As mulheres têm muita culpa, não tem que ter culpa, não tem que ter culpa. Na minha visão, culpa é uma coisa que a sociedade coloca perante a gente. Você aceita ela se você quiser ou não. Perfeito, perfeito, perfeito. É uma mente coletiva que existe, bem construída, bem estruturada, E sob né? todos os aspectos, Sob né? todos os É aspectos, verdade, histórica, verdade. e que você recebe esse peso que eles querem te dar ou É isso não. mesmo, Eu é isso devolvo para eles e sigo bem feliz e É isso leve, mesmo, é isso né? mesmo. É isso mesmo, começa na amamentação, né? Que se Aham. você não consegue amamentar, Ai, você não é uma boa exato. mãe. E Isso. assim vai, né? E Nossa, não e um é monte de assim, e coisa. não é assim, né? Então, eu não tenho culpa alguma. Inclusive, tem momentos que eu tenho que dizer não para ela, e é bom, inclusive, né? Porque a gente fala muito pouco não para Sim, esses jovens de muito hoje. pouco não, Então, muito eu tenho pouco. que dizer não para ela, ou eu não digo não e ela percebe que é um não, que eu não posso, que eu não, né, não importa que você tenha que me contar, ao mesmo tempo em que, às vezes, eu saio de uma reunião, agora trabalhando muito de casa por essa posição global, eu tô com a cabeça cheia e ela me para no corredor para contar uma coisa que para ela é absolutamente relevante, mas que talvez não seja, e eu paro, sorrio, dou risada e me entretenho com aquilo que ela me contou, porque aquilo é importante para ela. Pra Então, ela. mas tem muitos momentos que eu digo não, né? E eu tenho certeza que se ela estivesse aqui, ela estaria dizendo que eu nunca deixei nada para trás, que Com eu não tenho certeza. dívida E nenhuma. aí eu vou dizer, Lu, que eu posso dizer com todo lugar de fala, eu tive uma maternagem diferente a cada filho. Eu tive Uhum. filhos em que eu parei de amamentar quando ele tinha 1 ano, eu tive filhos que eu parei de amamentar quando tinha meses, porque eu voltei a trabalhar super rápido na licença maternidade ali com 3, 4 meses. E eu tive filhos que eu amamentei até 3 anos. Todos cresceram, né? Eu tenho de 4 a 27 anos.
nada mudou, tá? Nada mudou. Então, assim, Então, eu digo e declaro, não é isso que faz não é isso que a sua faz. relação materna com seu filho. Não. E com a Rafa é a mesma coisa. Tem hora que eu paro, escuto toda aquela ladainha de confusão agora que tava dando com as blogueiras, ela queria me contar o que que era. E tem hora que eu falo, filha, eu não vou conseguir, assim, nem absorver o que é que tu tá falando É, agora. é, Assim, eu tô em outro lugar de é. cabeça. Dá uma segurada aí que eu já te escuto Já aí, te eu já escuto. entendo o que você tá falando. E outro lugar também de julgamento. Provavelmente para os meus filhos, porque eles dizem isso, eu sou super rígida e super brava. E pro meu marido, eu super mimo eles. Então, assim, é o super, super, eu sou a super, entendeu? Super qualquer Tô coisa. fazendo super alguma coisa. Então, chegou É. uma hora que eu disse: Ei, a maternagem é minha, é a minha vez, né, de ser mãe. Então, eu vou escolher como eu quero ser. E quando vocês forem mãe, ou quando você nascer mulher e você for a mãe, For a você mãe de decide. novo, exato. Entendeu? Porque hoje você é Exato. o pai, é o homem. Então, assim, cada um tem um papel aqui, né, querendo ou não, socialmente um pouco diferente na vida Uhum, deles. uhum. É isso Então, mesmo. assim, eu hoje sigo bem livre, leve e solta, assim, sabe? Então, nem eles conseguem me julgar, porque o filho tem esse poder, né? Gente, o filho, eles vêm com um chicotinho, assim, pra punir a Aham, gente, aham, às vezes, aham. pra dar uma chamada. Uhum. O que é bom, às vezes, e o que às vezes eu falo, você foi super injusta, vai, Rafa. Ou Léo, ou, enfim, Henrico, todos eles, né? Que a Rafa é adolescente, gente, é a única que tá na adolescente, vocês sabem que a adolescência demanda mais. Igual a Melissa. Mas, igual a Uhum. Melissa, exato. Então, eu acho que isso é bem importante. E um ponto que você tocou também, sobre, em algum momento eu tomei a decisão que eu não ia sair do Brasil, e mesmo assim eu consegui assumir uma posição global, Você vê? né? E aí eu disse, olha que interessante, porque algumas mulheres podem achar que, por não poder ou não querer sair do Brasil, ascensão de carreira não, né? E tem um viés também, né, Karen, nisso, né? O mesmo viés que tem com a carreira feminina, tem com o estrangeiro, né? Sim. Então, você sabe que numa dessas minhas transições, uma pessoa que eu fui fazer o primeiro ano, a primeira conversa individual, essa pessoa falou para mim, nossa, como pode ser, né? A gente tá eu atendo um business que é em outro país, e eu vivo nesse país, e agora minha chefe é brasileira. E eu falei para ele, que oportunidade única, hein? Cultural, enriquecedora. Foi essa a resposta que eu dei. Claro que havia um Boa, viezinho de preconceito ali, né? claro. Uma latina mulher, ai, nossa, né? Não poderia ter sido pior. E eu respondi dessa Sim. forma, falei, que oportunidade única de enriquecimento cultural que você está tendo, né? Então, assim, E aí, nesse lugar, nessa hora, ele percebeu por que que você que era chefe dele, né? exato, exato. E Boa, assim, adorei. eu não me deixo inibir, Eu sabe? Assim, também. então, não me deixo inibir sob nenhum aspecto. E eu acho que, inclusive, sobre esse aspecto da língua, que é um aspecto muito forte para todo mundo, eu provavelmente cometo alguns erros aqui e lá e tudo bem. Tudo bem. Mas eu nunca deixei de comunicar. Não tem um evento que você diga, olha, eu não consigo entender o que você fala. Então, assim, eu tô conduzindo um negócio, né? Sensacional. Acho que passa um pouquinho por esses fatores. Que bom. E Luciana, agora me fala o que que você quer, o que que você, de repente, olhando para trás, ajustaria? Ou se existe, né, alguma coisa que você ajustaria? Eu acho que eu teria exigido menos de mim, o que me daria um pouquinho mais de qualidade de vida. Acho que eu tenho mais esse balanço hoje. Eu ainda sou uma pessoa muito cansada, muito, né, que vive uma vida muito intensa, mas eu acho que eu fiz isso bastante mal em algum momento, né? É, porque eu acho que eu apliquei demasiadamente o perfeccionismo na carreira e na maternidade. É um traço da minha personalidade. Sim. O pessoal brinca comigo que eu tenho um péssimo hábito de não saber tirar 9,5, eu só quero tirar 10. E parece que a Melissa está indo pelo mesmo caminho e a Oh, gente tem Deus. inúmeras conversas sobre isso, né? Mas eu acho que eu teria sido um pouquinho menos exigente comigo, porque isso teria me dado um pouco mais de qualidade de vida, né? E às vezes você entra num ciclo, né, assim, que você não percebe, né? E eu lembro que quando eu conheci meu atual marido, ele me chamou a atenção sobre isso. Ele falou: é impressionante, você não para fazer alguma coisa só para você. Então, esse equilíbrio eu acho que ele é interessante, porque a gente é um todo, né? Então, como eu sou, acho que muito resiliente, eu posso ter feito isso não como eu gostaria hoje, mas por sorte não me conduziu a um burnout, alguma coisa, mas cada um tem Sim. uma resiliência. Isso. Então eu acho que isso é um fator muito importante, que a gente aceite que não é perfeito, você não precisa trocar todas as fraldas, levar todas as vezes na escola, estar presente em tudo, você pode delegar, né? Então, eu acho que isso eu faria um pouco diferente, né? E eu teria acreditado mais que tudo que eu estava fazendo era suficiente. Porque eu acho que o perfeccionismo passa por essa porta, né? De você achar que você quer o tempo inteiro fazer melhor. Então, eu teria tido um pouquinho mais de equilíbrio, que eu acho que hoje eu encontro bastante esse equilíbrio.
Mas o que eu teria feito igual todas as vezes foi a coragem que eu tive de continuar, a coragem de declarar quem eu sou. Eu sou profissional e mãe. Então, eu saio para levar filho ao médico. Eu saio de cliente, depois de ter tido já uma jornada de quase 8 horas, às 4 da tarde, pego o meu carro e vou buscar minha filha na escola. Quando eu chego em casa, eu volto a trabalhar e você também me encontra no telefone nesse intervalo todo, né? Então, acho que essas coragens eu fiz bastante e eu recomendo muito que todo mundo faça, desde o começo, né? Claro que você vai encontrar ambientes que isso não é aceito. Vai, claro que sim, porque senão a gente não estaria aqui conversando sobre isso. Não teria Exato. essa necessidade desse diálogo. É isso, Mas mas a mudança existe tem que começar em você, é isso. né? E essa coragem que você deixa aqui para todas nós, né, e para todas elas especialmente, ela não coincidentemente está dentro de muitas executivas, se não todas que sentaram aqui na minha frente. Uhum. Ou seja, Não esse tem é um outro caminho. exato, Uhum. né? Porque também uma empresa não vai colocar grandes responsabilidades na mão de uma pessoa que não se mostra corajosa. Claro, Então, isso também é claro. importante das pessoas enxergarem que essa audácia, essa coragem, né, essa Sim, fortaleza sim. é o que faz, inclusive, a liderança olhar e falar: opa, dá para deixar na mão dela alguma coisa, né, Exatamente. Dá maior para do dar que eu mais que. isso, dá para dar mais. Exato, É, porque assim, elas exatamente ficam com isso. medo de não fazer dessa forma e não subir. Exato. É o Ao contrário. contrário, É totalmente o você pode contrário. encontrar em algum momento líderes que são muito diferenciados e que vão ter esse olhar, né? Esse episódio que eu te conto desse líder, que ele foi meu líder por muitos anos, e quando ele me falou, a escolhida é você, né? Com 3 meses de viuvez, né? Então, vivendo todo aquele drama emocional, e você me disse quando você está pronta para viajar, quer dizer, ele tinha certeza absoluta que eu podia, que eu Sim. ia virar essa chave, que eu ia, né? Naquele momento, óbvio, eu tinha todos os direitos do mundo de estar com todos os pilares emocionais bastante rompidos, mas assim, ele acreditou em mim. Então, esse empoderamento, e agora recentemente, quando me foi ofertada a posição global, eu pensei, é possível. E muita gente, eu ouvi de inúmeras pessoas, mas como você está fazendo? Como você está fazendo com o time zone? Então, eu não estou em todos os time zones. Eu estou nos que eu Impossível. posso, né? É Eu sim, lógico. muitas vezes eu acordo às 6 horas da manhã, até em camaradagem ao meu colega, ao meu funcionário que está no Japão, porque eu também quero que ele termine um pouco mais cedo, mas se eu faço isso uma vez ao mês, 2 vezes ao mês, isso não Tá mata tudo ninguém. E tudo bem. bem. E nesse dia eu permito desacelerar um pouquinho na parte da tarde. É muito difícil porque eu tenho a operação dos Estados Unidos chegando depois, a operação do México chegando depois, né? Então, o dia é realmente muito longo. Mas eu faço cortes em todos os dias, né? Claro. Decretei, por exemplo, fiz escolhas, organizei uma estrutura de trabalho, falei para a estrutura de Américas. Eu estarei menos disponível na minha manhã, porque na minha manhã eu estou focada na Europa e na Ásia Pacífica. Então, você encontra caminhos e ferramentas para fazer isso, Sim, né? Agora, está muito dentro da gente, né? E a adorei. coragem é essa, coragem. Organização. Karen, eu quero repetir, eu quero insistir Não, nisso. eu escrevo um livro onde eu não falo sobre a minha jornada. Eu não falo, não é uma biografia, eu falo somente sobre a rotina materno-executiva. Isso é um calendário materno-executivo de Exato, uma mãe que quer exato, ascender na sua carreira e exato, que trabalha. exato. E o que ela possivelmente pode, como ela pode se organizar de janeiro a dezembro. Inclusive, o nome do meu livro é Maternidade Executiva. De janeiro a dezembro, porque aqui não tem férias. Olha como o Não, corporativo é não. bom, ele dá até Nem 30 férias, nem dias de férias. aposentadoria, porque é para É sempre. para sempre. Uhum. Então eu digo, quando eu decidi escrever um livro, se não fosse para deixar esse lugar de se organize, né? Porque dessa forma é que você vai conseguir conciliar as coisas Isso aí, e conseguir, isso aí. né? Para ser mais uma que conseguiu. É para isso. Eu investi muito tempo Usa os ferramentais, né? isso, Então, assim, a minha ferramentas de agenda, por todas. exemplo, ela é uma agenda integrada. Nela eu tenho o horário de saída da minha filha. Também. Mesmo, eu não sou eu que a busco todos os dias, mas tá lá, porque eu sei que ela tinha que nesse horário Alguém. chegar em casa. E Isso. quem eu coloquei lá, né? Então, esse tipo de coisa. E eu tenho tudo isso integrado na mesma agenda. Eu também. E eu não sou uma mãe, assim, as questões rotineiras, por exemplo, você tem que inscrever a criança ou o jovem para um passeio. Sabe essas coisas do Meus dia a filhos dia? preenchem e me traz para assinar. Assim,
assim, eu nunca perdi um prazo. Eu nunca perdi um prazo. Eu não Meus sou... filhos preenchem tudo e falam, trazem já tá você... pronto? Já. Exato. O que Então, é que eu tenho que assim, assinar? Ou o que é que eu tenho que pagar? eu nunca perdi um prazo desse. Então, assim, ela não é uma criança que vai na rabeira das outras. Nunca Sim. foi, Melissa nunca foi. É Então, assim, por isso. quê? Porque eu organizava. Então, assim, eu recebo uma comunicação da escola. Eu tenho que tal Já dia mandar esse agenda, né? documento, eu jogo esse negócio na minha agenda. Então, na hora que a minha agenda pop, eu falo, nesse dia aqui hoje, olha, aqui no dia 14, eu também tenho que devolver aquele documento para a Ô, Lu, escola. eu tô lembrando, toda vez que chega essas coisas, eu coloco lá, ai, St. Patrick's Day, ir de verde. Tipo assim, apita 6 horas da manhã na minha agenda, entendeu? Exato. Porque 6h30 eu vou acordar, eu já tenho que me ligar que essa criança tem que ir de verde. Então, assim, e coisas que para eles são muito relevantes, porque quando eles... A bike at school, Agora tipo, ela é tem que super levar. independente já, e já toca um monte de coisa, mas quando ela Sim. era pequenininha, não era suposto que eu esquecesse o dia do brinquedo, não era suposto que eu esquecesse o dia do cabelo maluco, porque era eu que devia estar no controle disso. Eu escrevia na minha agenda, dia do cabelo maluco. Eu também, sim. Mas a Simples. primeira atividade é o que eu... Como ela, Aí, o que quando você cada vai uma tem que encerrar o dia levar. anterior, quando eu vou encerrar o dia de quarta-feira, eu olho o que eu tenho para quinta. Vem a carga toda profissional e pessoal. Não passa Ai, nada, adoro. né? É isso. Post-its, né? Os maravilhosos post-its. Eu ando com eles por todos os lados. Ou então com lembretes no Isso, celular. também. Gente, tem ferramentais para isso. É uma questão de organização. E a organização se reflete num monte de coisa, né? Se reflete em planejamento, em vida financeira, em uma série de aspectos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Então, com organização, fica muito mais fácil. Que Né? De você delícia. não falhar naquilo que pode ser básico, né? Não falhar em coisas que vão causar aspectos emocionais. Melissa nunca foi deixada na porta da escola. O que eu já fiz foi o contrário. Eu já cheguei na escola para buscar, tendo pedido para alguém ir buscar. E daí? Nossa, Luciana, você não fez isso. Você não fez esse esforço para estar aqui, sendo que... Sabe? Então, Sim. mas eu nunca teve desse tipo de falha, né? Então, Sim. eu acho que... E principalmente... Gratidão, né, Karen? E olhar para trás, gratidão com a gente. Eu acho que a gente se auto-reconhece muito pouco, né? E olhar por tudo que a gente está fazendo. Eu olho para os valores que ela tem, para a forma como ela admira a minha profissão, minha capacidade, e falo, cara, acertei. Porque, assim, não tem um olhar que, nossa, me trocou pelo trabalho. Não tem esse olhar. Sim. Por quê? Porque eu deixei muito claro que os dois estavam... Inclusive, o trabalho, ele era habilitador de uma série de questões para ela. Para ela. As oportunidades que eu estou oferecendo a ela, que vão construir, inclusive, a sua vida adulta e profissional, É em razão do seu trabalho. Claro, não gente. tem romantismo, não tem amor em uma isso. cabana, né? Nossa, Então, Lu. assim, eu acho que tudo isso é um conjunto. A gente precisa ter esse olhar. E o diálogo. E parceria, né? Parceria, rede de apoio e humildade na rede de apoio. A gente precisa aceitar que alguém troca a fralda, dá comida, vai fazer a escola igual a gente, tão bem isso. quanto. Os maridos trocam a fralda do jeito Até deles, porque isso deixa se tocar. reflete no trabalho. Você não, para você poder ascender, Exato. você precisa deixar essa tarefa operacional para alguém Pra fazer, alguém fazer. que vai fazer tão bem quanto, às vezes até Exato. melhor ou de forma diferente, mas que o resultado precisa aparecer. Exatamente. E, Que além tem que do mais, controlar o resultado. além do mais, você gera para o teu filho, para a criança, uma oportunidade de interagir com várias pessoas diferentes. Da mesma forma que você gera para o seu time a oportunidade de crescimento, porque ele vai aprender a fazer Exatamente, igual porque você. você não está no comando de tudo. Eu olho dessa forma. É a mesma coisa. Então, assim, hoje ela tem claro discernimento de como diversas pessoas lidam com diversos temas e como que ela quer lidar com eles, baseado no que ela melhor viu de cada um. Porque nós somos assim, né? Eu olho o melhor de você, eu olho o melhor dele e quero tentar trazer para mim. E é isso que a gente imprime neles, quando você não está o tempo inteiro presente. Até porque muita gente está o tempo inteiro presente. E não qual está referência presente. né? Ou então qual referência está passando também ali Exato. presente. Então, Exato. são coisas muito bonitas. Eu estou muito agradecida Foi um por prazer. você estar aqui comigo. Nossa, que representatividade tem para mim receber É um você prazer. aqui. É uma honra. É um projeto que eu fiz assim de coração para muitas mulheres, que a gente faça cada episódio chegar na mulher que precisa ouvi-lo. Muito obrigada mesmo por você ter vindo hoje Foi um aqui. prazer, Karen. E eu acredito que quando a gente faz um diálogo como esse, eu tenho certeza que inúmeros aspectos de cada uma das contribuições que eu dei vão tocar alguém que está vivendo aquele momento. Exato. Vai fazer a pessoa parar para refletir. Eu acho que esse é o benefício. Eu falo muito isso também a respeito da mentoria. A mentoria tem a ver com isso. Na hora em que você tem a oportunidade ímpar de ter alguém doando o seu tempo para contar como é que ele trilhou aquele caminho, você vai olhar para ele, aprender como ele trilhou, o que ele fez que você não gostaria de fazer. Então, acho que a mensagem para as mães, te agradeço pela oportunidade, porque eu acho que a gente tem que fomentar essa rede de apoio. Elas têm que olhar para pessoas de carne e osso como a gente. Eu cometi uma série de erros, mas cometi um montão de acertos. Tenho uma filha equilibrada, uma jovem equilibrada, e minha carreira continuou crescendo.
com muito esforço pessoal, acho que hoje eu me permito mais cuidar de mim, ainda longe de ser o perfeito, mas nada nunca vai ser perfeito. Então, acreditem que vocês podem. Essa é a minha mensagem, porque é possível, né? É possível, basta exercer um pouco dos pilares que a gente conversou aqui, de acreditar, de delegar, de confiar, de se organizar e de abrir a porta quando ela não está aberta, colocar o pé e ficar com o pé parado para ocupar o seu espaço. É isso. E vamos deixar um beijo enorme também para todo mundo da HP, né? Que a gente falou tanto aqui dessa empresa, né? Sim. Do coração que a gente tem. Acho que dá até pra gente olhar pra câmera 2, todo mundo. Sim. Olha, Brog, Emerick, né? Quantos a gente falou ali fora que trabalharam com a gente, que foram inspirações Os também. Os líderes maravilhosos que eu tive, e eles dois foram referências para mim, que eu trabalhei com eles, e o Emerick, meu amigo pessoal, o Brog também. Mas são inúmeros, né? A HP tem um pool de líderes, é uma empresa que realmente valoriza. Então, a minha gratidão é que eu consegui construir lá dentro graças a essas pessoas. Nossa, desde a operação, assim, Eliezer, que estava no teu time na época também, né? Mara, Patrícia, olha, eu carrego, assim, a Astray, que ainda tá lá, até os meninos todos de finanças. Carrego muita gente comigo na minha jornada pessoal até hoje. Eu acho que isso também é uma grande lição que a gente tira aqui, inclusive desse episódio nosso, por estarmos aqui juntas. Muito obrigada também a todas vocês que assistiram esse episódio conosco. Mais um episódio aqui do podcast Como Elas Conseguem. Curtam o episódio, compartilhem para que cheguem mais mulheres, sigam o canal, porque é isso que faz o algoritmo aí do YouTube nos ajudar a espalhar essa mensagem tão boa. Muito obrigada!